TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano em Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque aos direitos do consumidor da população brasileira. Petrópolis foi incluída como suplente no subcomitê do trecho oeste da Baía de Guanabara. A informação foi divulgada, inclusive, em reunião realizada na última sexta-feira. Uma operação realizada na madrugada de sábado resultou na apreensão de 12 motocicletas e na aplicação de multas a 3 carros aqui em Petrópolis. O Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Petrópolis organizam uma força-tarefa para ampliar aí os cuidados com árvores no município, incluindo a poda das árvores. E ainda a previsão do tempo para o início da semana. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Uma ótima segunda-feira e vamos juntos para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã, para os nossos 5 municípios da região de cobertura, entre eles Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. E claro, para você, de onde estiver, acompanhar pelas nossas plataformas digitais, a nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã, assim como o nosso canal do YouTube. Também basta pesquisar por TV Correio da Manhã. Lá você vai ter acesso não só à nossa programação ao vivo, como você acompanha agora, mas também programas anteriores, outras edições e toda a grade da programação TV Correio da Manhã. Além disso, você pode também acompanhar as nossas redes sociais, nosso perfil do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura e o que mais importante acontece no estado do Rio de Janeiro e no país. Além disso, não deixe, claro, de entrar em contato com a nossa equipe, por que não? Você tem o nosso e-mail e o nosso WhatsApp que vão aparecer aqui na tela para você. Basta você mandar então um recado, uma mensagem, uma denúncia, uma sugestão de reportagem. Além disso, você pode também, para essas sugestões, para essas denúncias, encaminhar vídeos, fotos, áudios, explicando a situação, até se você quiser gravar o trecho em determinada localidade que seja, fique à vontade. Se identifique, informe de onde você é, morador de onde, aonde que é esse problema, há quanto tempo ele está ali, e a nossa equipe vai então conversar com você e trazer essas demandas da população aqui no Correio Petropolitano Debate ao vivo, no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar e vamos juntos para mais uma edição com muita informação. Inclusive, a gente já começa falando sobre Petrópolis, que foi aprovado então como primeiro suplente no subcomitê do trecho oeste da Baía de Guanabara, integrado ao Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá. A aprovação aconteceu durante reunião da Comissão Eleitoral do Subcomitê, que homologou os novos membros, incluindo a Prefeitura de Petrópolis, que agora vai estar representada como suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na reunião, Petrópolis esteve representada pela diretoria do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Juliana Barreto. Ela afirmou que a participação do município é uma oportunidade de fortalecer políticas ambientais integradas entre não só Petrópolis com a capital, mas também com outros municípios da nossa região de cobertura. A gente continua falando sobre essas questões relacionadas ao meio ambiente e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, vão unir esforços em uma força-tarefa para livrar árvores de parasitas, como a erva de passarinho, que prejudica a saúde das plantas e, eventualmente, ocasiona acidentes que põem a população em risco.
O assunto foi levado ao secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, pelo vereador Aloysio Barbosa, autor da proposta, que também discutiu a necessidade de cuidado com as árvores com o prefeito Ingo Rames. A ideia é que o serviço comece a ser realizado pelo Centro Histórico por conta do grande fluxo de pessoas. Estou trazendo um projeto para ele sobre a questão das ervas passarinho nas árvores, principalmente ali no Centro Histórico, onde a gente já teve episódios de queda de árvore que faz o transtorno, fecha o trânsito, já teve acidente, já até de causar traumatismo numa pessoa. Então, já levei esse projeto, o Ingo apoiou, o secretário de Meio Ambiente, nosso amigo Vaninho também, e pedi o auxílio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para fazer uma força-tarefa, para poder auxiliar o município, que a responsabilidade da POA é da CONDEP, mas tem que ter autorização do meio ambiente. O vereador Aloysio Barbosa ainda destacou na proposta que já foram registrados acidentes no centro histórico com quedas de árvores e galhos, inclusive atingindo veículos e pessoas. E destaca que a retirada das ervas passarinho precisa ser feita, pois comprometem as árvores e coloca a população em risco. Grande parte do centro histórico de Petrópolis é considerado patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por exemplo, margens de rios e praça. Por isso, a proposta enfatiza que a participação do IPHAN com autorização para procedimentos em áreas consideradas federais é fundamental. A partir da proposta, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade irá liderar a mobilização de órgãos envolvidos, convocando uma reunião para a organização da operação. Serão convidados para a reunião representantes da concessionária de energia Enel, além de representantes da Prefeitura, incluindo a Companhia Municipal de Desenvolvimento e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A ideia é muito bacana de unir o município com o Estado para fazer realmente esse trabalho de uma patrulha, de uma operação ali para acelerar o processo de tirar as ervas de passarinho, né? Você falou muito bem, Jair, de alguns problemas que a cidade já teve. Poder ter essa união de esforços, essa parceria, Estado e município, a gente vai poder acelerar mais ainda esse processo. Em novembro de 2024, a equipe do Correio Petropolitano denunciou à ex-gestão problemas que a falta de poda preventiva estavam causando na cidade. Na época, uma denúncia foi feita com relação às árvores que ficam localizadas na Avenida Piabanha, no centro da cidade. A ex-gestão havia informado em nota que nos últimos anos havia intensificado os trabalhos de podas preventivas e corretivas das árvores no município, apesar do envio de imagens que provavam o contrário. Apesar dos questionamentos, nada foi feito e só agora o problema rotineiro na cidade caminha para uma solução. A gente espera que definitivamente caminhe, né? Porque, obviamente, uma indicação ali, a parceria vai ser importante, mas o que a população quer de verdade é ver os trabalhadores fazendo esse serviço, seja no centro, nos distritos, e não adianta ser só no centro da cidade, como o parlamentar comentou, é por toda a cidade, principalmente quando você vai para pontos mais distantes, quando você vai para os distritos. Porque quando a gente está, inclusive nesse período agora de chuva, de ventania, cai uma árvore, para a Enel chegar, para tirar ali a árvore, fazer o serviço e restabelecer a energia, leva horas, se não dias. Então, é preciso pensar também que esse serviço tem que ser feito não só no centro da cidade, mas em todo o município e principalmente levando em consideração, e aí vale também o questionamento para a Enel por parte do parlamentar, da prefeitura, do estado, em quais foram os locais onde nós tivemos mais registros de queda de árvore, que atingiram a fiação. Foram tais localidades. Então, a partir desse momento que você tem esse dado, tem essas estatísticas, você vai lá, faz uma vistoria, verifica se definitivamente aquele local ali pode ser um local com maior risco para essas quedas de árvores ou para fazer essa manutenção. E aí faz o serviço. Porque não adianta você também fazer um serviço num local que não está precisando. E outros locais que definitivamente precisam não é feito. A gente espera então que essa parceria possa realmente gerar esse trabalho aqui em Petrópolis e que ele seja iniciado o quanto antes.
Até porque a gente sabe que quando uma árvore cai, fica naquele jogo de empurra-empurra. A prefeitura fala que é responsabilidade da Enel, a Enel fala que é de responsabilidade da prefeitura, mas aí parte dos galhos estão atingindo a fiação, aí precisa da Enel para poder desligar a rede, e fica nessa questão toda. Então, a gente espera que o serviço seja feito e funcione. É o que a população aguarda. Gente, vamos falar sobre um outro tema aqui no Correio Petropolitano Debate. Olha só, uma operação realizada na madrugada do último sábado resultou na apreensão de 12 motocicletas e na aplicação de multas a 3 carros aqui em Petrópolis. Os veículos foram conduzidos ao depósito da CPTrans, que fica localizado no bairro do Morém. A ação contou com a participação da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, da Guarda Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da CPTrans. Durante a semana, a Guarda Civil atendeu diferentes ocorrências. Uma no terminal rodoviário aqui do centro, onde uma mulher acionou a equipe para auxiliar uma outra mulher que estava sendo assediada no local. E foi constatado o assédio por um indivíduo que alisava a perna da vítima. Veja só, o homem recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido. Uma outra ação envolveu o recolhimento de um cavalo que estava solto nas ruas. O animal foi avistado na rua Santos Dumont também, aqui no centro, identificado como proveniente do bairro Carangola. A equipe realizou o resgate e encaminhou o cavalo ao curral da Cobeia. A Guarda Civil é responsável pela apreensão também e guarda do animal. E ainda no terminal rodoviário do centro, uma mulher foi detida por tráfico de drogas. Veja só, gente, a suspeita comercializava pedras de crack quando foi abordada pela Guarda Civil, com o auxílio de um dos cães do canil da corporação. A mulher foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu sob custódia da Polícia Civil. E a gente vê aí, então, a necessidade de ampliar essa fiscalização, não só no centro da cidade, né, mas o terminal do centro é constantemente alvo de reclamações dos passageiros, das pessoas, né, dos petropolitanos que passam por ali todos os dias. Justamente por isso. Pessoas alcoolizadas, o consumo de entorpecentes e por aí vai. Quantas vezes aqui criticamos, até mesmo à noite, brigas, enfim, a falta de segurança para os passageiros. Ano passado o terminal chegou a ser fechado por conta dessas questões. A gente pede um reforço aí à Prefeitura de Petrópolis para continuar com essas ações, não só de fiscalização do trânsito, né, por meio da CPTrans, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que ali atuam em conjunto, mas da Guarda Civil, da Polícia Militar também, o segurança presente. A gente espera que não seja ali só para ficar a paisiana, mas para definitivamente auxiliar nessas questões e garantir mais segurança para a população. Bom, vamos à nossa previsão do tempo para o início da semana. Esse fim de semana foi de muito sol e calor aqui em Petrópolis e também para toda a nossa região de cobertura. Para amanhã, gente, já adianto para você, não há previsão de chuva aqui para as nossas 5 cidades da região de cobertura. Mas a gente vai registrar aí, deve ver uma queda nas temperaturas. A gente vai colocar então aqui no nosso telão as temperaturas para você acompanhar junto comigo. A gente começa, claro, no alto do nosso televisor em Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite com poucas nuvens. As temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será muito similar, com previsão de sol, com muita nebulosidade durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens no céu. Os termômetros na cidade podem variar então entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, as temperaturas nesta terça-feira devem variar então entre mínima de 18 e máxima de 29 graus, como a gente consegue acompanhar aqui no nosso telão. Também não há possibilidade de chuva aqui para a cidade e será muito similar também às outras cidades. Sol com poucas nuvens no céu durante o dia e a noite e períodos de céu nublado ao longo do dia.
Já em Paraíba do Sul, a quarta cidade aqui no nosso telão, o dia vai ser também parecido com o dessa segunda-feira e vai seguir essa tendência, com previsão de sol, com muita nebulosidade durante o dia, períodos de céu nublado e à noite com poucas nuvens. As temperaturas na cidade são um pouquinho mais elevadas do que as outras cidades, a gente vê ali, Paraíba do Sul a mínima 19 e a máxima então para essa terça-feira de 31 graus. E aí, gente, para finalizar, então, em 3 dias, a previsão também será muito similar à de Paraíba do Sul. A terça-feira vai ser, então, de sol entre nuvens durante o dia e noite e períodos de céu nublado no período da tarde, no período vespertino. Os termômetros na cidade similares à Nova Friburgo, a gente confere no nosso telão, mínima, então, de 19 e máxima de 31 graus para essa terça-feira. Não chove também na cidade tririense. E assim a gente finaliza a previsão do tempo. Bom, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e volta daqui a pouco com entrevista para você. A gente vai abordar as questões relacionadas ao direito da população, do petropolitano, do brasileiro em si. Não saia daí que a gente volta já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e também por meio das nossas plataformas digitais, na nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã, assim como no nosso canal do YouTube também em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você tem os nossos perfis do Instagram, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E para participar junto com a gente, você tem também o nosso e-mail e o nosso contato que vai aparecer aqui na tela para você. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar sugestões de reportagens, fotos, vídeos e denúncias e participar com a gente aqui ao vivo. Como você já pode notar, nós vamos iniciar o programa de hoje com a nossa entrevista e nós vamos abordar a questão da aposentadoria, a reforma da Previdência. A gente está aqui com a Mayara Vasconcelos, ela que é advogada, especialista no assunto, e volta aqui ao programa para falar sobre esse tema extremamente importante. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cristi, o prazer é todo meu e fico lisonjeado de podermos trazer a todos, né, essa informação adequada sobre a Previdência Social e especialmente sobre a reforma da Previdência, que parece que foi ontem, mas foi em 2019 e ainda traz muita polêmica na vida do trabalhador quando ele vai se aposentar. E sobre essas surpresas que nós gostaríamos de abordar para que o segurado, o trabalhador esteja direcionado ali a pedir o melhor benefício, que é o objetivo da lei, que ele seja garantido a ele o melhor benefício. Maravilha, Mayara. Bom, então, como a Mayara já comentou aqui, gente, a reforma foi em 2019, mas as mudanças referentes à reforma, elas seguem de forma escalonada até 2031. Então, haverão mudanças ainda ao decorrer dos próximos anos. Mais especificamente, 2025, algumas mudanças já vão acontecer, algumas alterações. Então, é importante você que está em casa acompanhando ficar atento. Bom, Mayara, como a gente citou, então vai ser de forma gradativa. O que para 2025 especificamente a gente tem de mudança? A mudança especialmente na idade do trabalhador. Voltando um pouquinho antes da reforma, o trabalhador ele estava ali habituado a se aposentar, o homem aos 35 anos e a mulher aos 30 anos de contribuição. A reforma da Previdência ela acabou extinguindo esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, criou uma aposentadoria única, que é semelhante à aposentadoria por idade, e instituiu ali regras de transição, que foi pontualmente que você indicou. Nesse ano agora, de 2025, nós temos ali um aumento da idade do trabalhador. Por exemplo, para ele se aposentar por tempo de contribuição, uma das regras de transição vai exigir que a mulher tenha pelo menos 59 anos de idade e o homem 64 anos. A gente até... A nossa crítica, né, à reforma faz com que o trabalhador se aposente ainda com mais idade, mais cansado, não podendo usufruir da aposentadoria como ele gostaria, porque foi pego de surpresa pela reforma da Previdência Social. Então, assim, ficar atento sobre a idade é importantíssimo, porque às vezes a pessoa já tem o tempo, mas não tem a idade e o INSS acaba indeferindo o benefício. Perfeitamente. E aí é uma outra questão que é importante a gente citar, que é a questão agora da soma dos pontos, não é isso, Mayara? Justamente por isso que também tem essa necessidade da população como um todo, afinal afeta todo mundo, sim, de ter que trabalhar mais tempo para ter essa somatória, não é isso? E até a regra dos pontos é um outro tipo de aposentadoria, que é até bem benéfica para o aposentado, porque não incide o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquele índice que acaba diminuindo o valor do salário-benefício. Como a idade ela é gradativa e houve um aumento da idade, as regras dos pontos também vão ser impactadas. Antes nós tínhamos ali a pontuação de 90 para a mulher, 101 pontos para o homem, esse ano já muda, vai para 102 pontos para o homem e 92 pontos para a mulher. 92 pontos, como é feito esse somatório? Utiliza-se o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Lembrando que esse tempo de contribuição não pode ser inferior para a mulher a 30 anos e para o homem 35 anos. Então, eu tenho 35 anos e mais a idade, somando 102 pontos, eu já posso me aposentar, inclusive por uma regra bem benéfica que não incide o fator previdenciário. Maravilha. Então, assim, você tem que, em casa que está nos acompanhando, identificar em qual tipo, né, ou em qual situação você se enquadra, justamente para poder dar entrada, então, ali na aposentadoria.
Maiara, a gente ainda tem algumas questões que acho que é importante a gente citar. A gente fala nessa questão da aposentadoria, né, do tempo mínimo de contribuição, isso levando em consideração de forma generalizada. A gente tem alguns pontos que são importantes também, algumas categorias que têm uma diferenciação referente à aposentadoria. Queria que você citasse um pouquinho também outras categorias que sofreram mudanças e que são precisas também ficar atentas. Essa regra do tempo de contribuição é a regra ordinária para todos os trabalhadores, independente da categoria. Mas nós temos alguns tipos de profissionais que eles são beneficiados pela lei previdenciária por diminuir o tempo de contribuição exigido pela lei para ele adquirir o benefício. São as pessoas que são submetidas à insalubridade, periculosidade ou até mesmo penosidade no ambiente de trabalho. Vou citar, por exemplo, caminhoneiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, todas as pessoas que estão em contato com algum agente nocivo, seja ele químico, biológico ou físico. Dentre os físicos, o mais conhecido é o ruído, né? Mas nós temos o calor e o frio também. Eles podem ser beneficiados. O que a lei antiga, ou até mesmo, né, antes da reforma, determinava? Independente da idade, homem ou mulher poderia se aposentar com 25 anos de contribuição, desde que esses 25 anos sejam considerados insalubres, comprovadamente, né? Até antes de 94, nós temos ali o enquadramento da categoria sem necessidade de apresentar um laudo comprovando a exposição. De 94 em diante, nós temos aí a exigência de apresentar o famigerado PPP, que muitas pessoas têm dúvida, que é o perfil profissiográfico, que é expedido pela empresa, indicando o ambiente de trabalho a que aquele trabalhador foi submetido. Então, essa categoria já era beneficiada pela legislação anterior por diminuir esse tempo de contribuição. A reforma da Previdência não extinguiu essa possibilidade de se aposentar pela aposentadoria especial. Contudo, criou também regras de transição. Hoje nós temos a regra de transição dos pontos, que são 86 pontos, independente da idade, seja homem ou mulher. A pessoa ela tem que somar 25 anos de tempo de contribuição insalubre, e somando com a idade, ele atinge 86 pontos. O interessante, Richard, nessa modalidade de regra de transição, que os 86 pontos ele pode ser acrescido com outros tempos de contribuição que não são considerados insalubres. Então, aquela pessoa que tem a carteira mista, trabalhou hora com insalubridade e hora não, ela pode utilizar o tempo comum de trabalho para poder atingir essa regra da pontuação dos 86 pontos. Então, fica uma dica, porque às vezes as pessoas acham que é só o tempo de insalubridade. E o INSS faz a pessoa acreditar nisso. Quando ela vai solicitar uma informação pelo 135, eu não acredito que eles não tenham o conhecimento da norma por completo e acabam dando a informação errada. E a outra forma é você manter, né, os 25 anos, a outra regra de transição, e ter a idade mínima de 60 anos para se aposentar. Então, se eu não atingir os 86 pontos, mas tenho 25 anos insalubre e tenho 60 anos de idade, eu posso me aposentar pela regra da especial. E aí, nesse caso, tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Perfeitamente. Maiara, ainda aproveitando essa questão que a gente citou aqui da aposentadoria especial, insalubridade, a gente sabe que os profissionais que trabalham com essas questões especificamente recebem até um salário, né, um valor a mais ali por conta dessas questões. Isso também contabiliza, por exemplo, para o valor que ele vai receber na aposentadoria? Sim, todo adicional, inclusive horas extras que aquele empregado fizer, ele é utilizado, aquela base de salário é utilizado para a contribuição dele, então ele vai ser descontado sobre aquele montante e aquilo vai também ser inserido no cálculo da aposentadoria. Outra questão que a reforma trouxe foi a forma de calcular o cálculo, né, calcular o benefício previdenciário. Antes nós tínhamos o cálculo feito na base de 80% das maiores contribuições do segurado, o que mantinha ali, né, o poder financeiro daquele benefício, e agora não. Agora a lei determina que é utilizado a integralidade das contribuições de julho de 94 para cá. Então até aquelas contribuiçõezinhas bem pequenininhas que as pessoas fizeram lá, acaba entrando na média e diminuindo o salário. Então a gente sempre orienta o trabalhador, quando ele está em via de se aposentar, ou ainda não esteja, mas ele quer se organizar, se planejar para a Previdência Social, para fazer uma avaliação, verificar o histórico dele de contribuições, aonde que ele trabalhou. Às vezes a pessoa acha que não tem direito a especial, a gente pega a carteira de trabalho, tem enquadramento por categoria, torneiro mecânico, que hoje, né, muitos indicam ali o PP sem nenhum tipo de nocividade, até 94 é enquadramento pela categoria profissional, ou seja, independe daquele PPP da empresa. Então, assim, fique de olho nos seus direitos, porque a Previdência Social, a cada ano, está trazendo novas regras, não só a regra geral, mas dentro da própria INSS, a todo tempo tem portaria nova, indicando sobre o tipo de documento a ser utilizado
utilizado ou ser aceito para comprovar aquele tempo de contribuição. A gente tem que ficar ligado a todo tempo. Uma coisa que, infelizmente, a massa da população não tem. Por quê? Porque o governo não informa adequadamente. Embora tenha aquelas campanhas nacionais de informação, a gente vê que ainda é muito mitigado o que realmente é para trazendo uma linguagem mais popular para que o povo entenda o que ele precisa fazer para se aposentar, especialmente para aqueles que trabalharam com atividade especial em algum tempo. Maiara, bom, então vamos aproveitar, já que estamos aqui sobre essa questão, o que é preciso, documentações, o que comprova definitivamente que eu tenho ali as condições para me aposentar? A gente sempre orienta, né, o empregado, o trabalhador que é empregado, que às vezes ele acha que só a carteira de trabalho é o suficiente para ele se aposentar, um documento para demonstrar aquele vínculo. Hoje o INSS não aceita só a carteira de trabalho. Então as pessoas que não têm o hábito de guardar termo de rescisão, extrato de FGTS, declaração de emprego, eu aconselho aos meus clientes sempre a procurar. Ah, doutor, eu saí do emprego, perdi meu termo de rescisão. Volta no sindicato, pede a cópia do termo de rescisão. Ah, eu tenho contra-cheque da época. Ótimo, um excelente documento de prova. Ah, eu tenho extrato da FGTS. Eu posso utilizar. Eu posso pegar o extrato da RAIS lá no Ministério do Trabalho. Então, são documentos que vão corroborar com a existência daquele vínculo. Ah, Maiara, mas o vínculo não é automaticamente informado para o INSS quando a pessoa trabalha de carteira assinada? Nem sempre. Porque se o empregador, né, a empresa, não recolhe aquela contribuição previdenciária para o INSS, embora desconte do empregado, e isso é um crime, né, tipificado no Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, quando aquele trabalhador vai se aposentar, ele está contando com aquele tempo daquela empresa. Só que o INSS fala assim, não pagou, eu não vou contar. Mas a lei diz o contrário, diz, olha, se eu provar que aquele vínculo existiu, independente de ter havido recolhimento ou não, o INSS é obrigado a acatar. Se não acatar, aí tem que recorrer à Justiça Federal para que aquele período seja enquadrado. Isso não é incomum de acontecer, Richard. Infelizmente, muitas pessoas têm a negativa do INSS para concessão do benefício porque faltou algum documento ou o INSS desconsiderou algum tempo de contribuição. Vou aproveitar esse gancho até para trazer um outro alerta para os nossos trabalhadores. As pessoas se fidelizam muito àquela cálculo, àquela simulação que o aplicativo do Meu INSS apresenta. E, na maioria das vezes, aquele cálculo não é fidedigno à sua vida laborativa. Por quê? Se acontecer esse exemplo que eu te falei, da empresa não contribuir, quando o INSS faz aquele cálculo da gera de transição, ele vai calcular menor o seu tempo de trabalho. E automaticamente vai indeferir ou vai calcular dizendo que você não tem direito àquele benefício. Então, muitas vezes você está com a documentação adequada e uma orientação específica para solicitar o benefício faz a diferença para você ter êxito. Porque senão o INSS ele fica te enrolando, aí a pessoa fica chateada, recorre para o próprio INSS. Hoje o prazo para recurso administrativo é de 3 a 4 anos. Nossa. E às vezes sai a aposentadoria e a pessoa nem viva mais estar. Isso é uma das críticas que nós fazemos, principalmente para benefícios que levam em consideração a incapacidade do trabalhador, que muitas vezes quando sai a decisão, ele não está vivo para poder usufruir daquilo que era seu direito. Então, assim, a orientação, na dúvida, procura um especialista, aí eu gostaria de fazer o cálculo, a documentação que eu preciso levar para minha aposentadoria, esses documentos aqui vão servir? Porque aí você já não chega naquela surpresa, você já pode apresentar o seu requerimento e ter êxito ali no seu pedido. Aproveitando até para te trazer, a gente estava falando sobre aposentadoria especial. Sim. A gente tem hoje um mito que tem na internet, né, no Instagram, vira e mexe, fala, ou a aposentadoria especial acabou, ou o tempo de compensação do especial também acabou. Isso é mentira, isso é fake. A reforma da Previdência, ela trouxe ali uma limitação para a conversão de tempo especial. Que conversão é essa? A lei, além de trazer aquele benefício da pessoa se aposentar com menos tempo de contribuição, ela diz o seguinte, caso a pessoa não queira se aposentar pela especial ou tenha tempo inferior a 25 anos, ela pode aproveitar esse tempo para converter em tempo comum para atingir a aposentadoria ordinária. Então, por exemplo, a cada 5 anos de trabalho para o homem insalubre equivale a 7 anos de contribuição. Então, isso aumenta o ticket de contribuição dele e faz com que ele se aposente por outra regra. Então, assim, as pessoas acham, não, eu trabalhei de insalubre, mas a reforma disse que eu não posso converter mais o tempo especial em comum. Não pode a partir de novembro de 2019. Todo período anterior você ainda pode utilizar para converter. Isso a reforma não afetou, mas o INSS ainda faz dessa forma. Você chega lá pedindo a conversão, o INSS ignora o seu pedido, não manda para avaliação pericial, indefere dizendo que você tem menos tempo de contribuição que efetivamente você teria. Então, por isso que é importante você que está nos acompanhando, e aí a Maiara está aqui justamente explicando tudo isso, que é necessário, na hora que for fazer ali, poxa, eu não sei, eu estou próximo de me aposentar,
de verificar tudo isso, né? Verificar as mudanças que aconteceram a partir de 2019, procurar até mesmo um advogado para entrar com essa medida administrativa, para que você possa, primeiro, ter ali um valor, né, o pagamento, o valor da aposentadoria justo e, obviamente, para que você tenha, né, êxito nessa questão. Porque quantas e quantas vezes, inclusive aqui mesmo, eu como repórter já conversei com pessoas na rua que falavam: nossa, eu já estou há muito tempo tentando dar entrada na minha aposentadoria, toda vez acontece uma coisa diferente, eu não consigo dar entrada. E tem pessoas que passam 3, 4 anos, assim como a Mayara comentou aqui, tentando, né, dar entrada na aposentadoria. Então é necessário que haja uma organização, todos esses detalhes são fundamentais. E aí, Mayara, me surge a seguinte dúvida. A gente sabe que em muitos casos as empresas fecham, encerram as atividades. Nesses casos, se porventura precisa de uma documentação daquela empresa, como recorrer? O que a população pode fazer para comprovar aquele período? Bom, hoje os sindicatos se tornam uma porta aberta para solicitar essa documentação, porque às vezes eles ainda têm contato com algum sócio, administrador da empresa. Nós temos exemplos aqui de fábricas que hoje não existem mais, mas que eram enormes, né, com o número de funcionários, e que hoje o sindicato torna a mediação com a entrega dessa documentação mais fácil. Eu tentei o sindicato, não tenho contato com a empresa se mudou para São Paulo, fechou, já fui na Receita, não tenho contato de sócio nenhum. Procure um colega de trabalho da época. Porque se a empresa você não tem como comprovar a existência daquele vínculo e a empresa já não existe, você pode provar, por exemplo, por meio de uma justificação administrativa junto ao INSS a existência desse vínculo. É uma coisa até estranha que as pessoas falam: audiência no INSS existe? Existe. É uma modalidade trazida lá na portaria do INSS que permite que as pessoas façam a produção de prova oral, que é justamente uma testemunha. Isso acontece muito, por exemplo, para reconhecimento de união estável, né? O INSS ele tem que ouvir essa prova, ele tem que ouvir essa testemunha, então pode ser um meio de você utilizar ali para comprovar aquele vínculo. O próprio extrato do FGTS, às vezes a empresa, ela não contribuiu para o INSS, mas ela fez aquela primeira contribuição lá no FGTS e aí mostra a duração do vínculo lá. Já é uma prova. Hoje, dentro da instrução normativa, o próprio INSS elenca como documento hábil a comprovar aquele tempo de trabalho. O contra-cheque, né, como eu mencionei, até mesmo, por exemplo, aqueles recibos de férias que as pessoas às vezes ignoram, né, também servem para fazer prova da existência daquele vínculo. Ou pelo menos mostrar a periodicidade da existência daquele vínculo. Às vezes são vínculos de 10, 12 anos. E as pessoas assim: eu tenho a carteira de trabalho, mas o INSS não aceitou. Leva uma outra documentação que ele vai aceitar. É importante, então, você... É isso, gente. Separar a documentação, guardar essa documentação. Muita gente acha que só porque trocou de empresa aquela documentação não é mais necessária. Então, é importantíssimo. E, Mayara, obviamente, a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência. São muitas mudanças que ainda vão acontecer. Eu queria que você pudesse falar com a gente um pouquinho também sobre o que a gente pode prever, o que teremos de mudança para 2026 também. Eu sei que ainda está muito longe, mas até para que a população possa ter ciência do que vai mudar, até porque como essa mudança vai ser gradativa, isso pode ir impactando a vida de quem está, inclusive, nos acompanhando. A cada ano, né, de vigência da reforma, vai aumentando 6 meses de idade de exigência para os benefícios que tem essa exigência da idade mínima. A tendência, Richard, é que as aposentadorias, a regra de transição se encerre quando a população atingir a idade de 62, né, nessa regra de transição de 6 meses a cada ano, e o homem 65. O homem está muito próximo, porque esse ano já é 64, no próximo 64,5, no outro já a gente vai ter 65 anos como a idade estabelecida. O que me incomoda bastante, e aí eu sou obrigada a falar, que já existe um murmúrio na Câmara e no Senado de uma nova reforma da Previdência. Então, assim, o que eles querem é aumentar a idade de aposentadoria dos trabalhadores. Hoje não é uma realidade? Não. Mas não duvido que daqui a 2 anos nós tenhamos uma nova reforma. Isso é até importante para que as pessoas que estão já em tempo de se aposentar e não estão ligando, vou deixar mais para frente,
procure ver a sua documentação, porque se você pega uma nova reforma, você tem que verificar se você tem direito adquirido. Isso até é um ponto interessante, que tem muitas pessoas que estão se aposentando pelas novas regras, Richard, mas já tinha tempo de contribuição antes de novembro de 2019 para pleitear a aplicação da regra antiga. E as pessoas não têm esse conhecimento, vão lá, solicitam, faltou um tempo de contribuição, o INSS ignorou, deu a ele o pior benefício. E aí você fala, poxa, eu me aposentei com o pior benefício que eu poderia ter. Tem chance para mim? Tem. A reforma da Previdência não modificou o direito do trabalhador de pleitear uma revisão da sua aposentadoria. E o prazo continua de 10 anos a contar da data do mês subsequente ao primeiro pagamento. Então, para aqueles que se sentiram lesados ou verificaram um erro do INSS na contagem do tempo de contribuição, no tipo de aposentadoria, poderia ter me aposentado com especial, me deram por tempo de contribuição, você pode solicitar uma revisão junto ao INSS. O INSS não acatou, a gente tem a justiça. Aí, em muitos casos, a gente precisa judicializar uma ação para fazer valer o direito daquele trabalhador, daquele aposentado. Maravilha. E Mayara, falando então um pouquinho sobre essa questão, obviamente, de valores, qual hoje é o valor mínimo, qual que é o teto também referente à aposentadoria com essas mudanças? Bom, o valor mínimo continua sendo o salário mínimo, né? E se eu não me engano, qual alteração agora me faltou em mente, mas é acima de 7 mil e pouquinho, acho que está quase R$7.800 o teto. Vou te faltar essa precisão em relação, porque teve a mudança do salário mínimo recentemente, foi para 1.518, né? Então, isso vai impactar também no valor do teto. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que... Eu já tive casos de cliente que recebia, né? Tinha um salário. Não é a realidade da massa da população, mas tinha a realidade de receber 30 mil e se aposentou com 6 mil e pouco. Então, como que você fala para uma pessoa que mantinha um padrão de vida, contribuía acima do teto, né? E receber ali um valor muito pouco. Hoje, Richard, quase 1% só dos requerimentos a gente consegue verificar aí a questão de atingir o teto. As pessoas contribuem pelo teto, mas a forma como o INSS implementa o cálculo da aposentadoria, infelizmente, eu vou te falar que vai ser mais raro a gente encontrar a pessoa que se aposentou pelo teto da Previdência, né, que hoje seria próxima a R$8 mil. Mas para as pessoas que hoje têm uma condição financeira melhor e podem guardar um dinheiro para poder ajudar na época da sua aposentadoria, o que você aconselharia? Investir numa previdência privada dos bancos, independente do banco de escolha daquela pessoa. É interessante porque o retorno é muito melhor, é 3 vezes maior do que a própria Previdência Social. Você está falando para não contribuir para a Previdência? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que as pessoas que querem atingir ou planejar o valor da sua aposentadoria para manter a sua qualidade de vida, ela tem que começar de agora pensar numa previdência complementar. Por quê? Infelizmente, a tendência é cada ano o INSS enxugar mais as despesas, diminuir mais os valores dos salários e benefícios das aposentadorias e a pessoa cria uma expectativa. Quando chega na época de se aposentar e não está dentro daquele patamar, cria uma frustração. Muitas vezes é pelo erro do INSS no cálculo, que aí tem que ser revisto, mas muitas vezes também por conta da nova regra da Previdência. E aí quanto à lei, a gente não pode modificar, a gente tem que aplicar. O que a gente procura ali é sempre trazer o melhor benefício para aquele aposentado ou para aquele segurado. Então, se você tem um dinheirinho extra, faz um planejamento, vê se vale a pena você aumentar a sua contribuição para o INSS. Se você, durante aquele planejamento, viu que não vale, invista numa previdência complementar, que ela traz um retorno mais rápido e mais previsível, vamos colocar assim. São questões, né, gente, como foi citado aqui, é um cálculo que você vai fazer ali básico. Se você recebe, que seja, por exemplo, 15 mil por mês. Obviamente, né, a grande massa da população brasileira hoje não recebe esse valor, está até longe, na verdade, disso. Não chega nem ao teto da própria aposentadoria. Mas qualquer valor que passe o teto hoje da aposentadoria, e aí o trabalhador tem aquele valor específico, vai se aposentar. E esse valor ele não é o mesmo, ou seja, diminui a renda dele, obviamente que ele pode sofrer ali algumas dificuldades para se enquadrar nessa nova realidade, tendo em vista que tinha um salário maior. E isso independentemente de situações. Quem recebe 4 e agora recebe 2, quem recebia 8 que agora recebe 5. Essa é uma realidade. Então, é necessário também ter isso em mente, levar isso em consideração, como a Mayara comentou, de fazer um planejamento, verificar essa possibilidade, já que o INSS tem um limite de teto para pagamento do salário. Algo que tem sido difícil hoje para conseguir. Existe uma burocracia grande? Existe. Mas não deixe então você também de conferir essas questões que são importantes.
Maiara, ainda falando sobre aposentadoria, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar para quem está nos acompanhando, principalmente talvez com as mudanças relacionadas a 2025? Bom, na verdade, eu uso isso como máxima da minha vida, né? O inconformismo nos faz modificar o ambiente onde nós estamos. A pessoa, tem casos em que às vezes o cliente vai lá 2, 3, 4 vezes, faz a solicitação e o INSS nega. Eu não sei se é uma cultura de nós brasileiros, às vezes nos conformarmos com aquilo que o governo diz que está certo. E muitas vezes não está. Aquele cálculo pode ter sido feito errado. Se você, por exemplo, fez uma solicitação de algum benefício, seja de aposentadoria, de BPC-LOAS, que teve uma reforma agora, uma mudança na lei considerável, Richard. Até mesmo aposentadoria por idade, por algum motivo o INSS indeferiu, auxílio-doença, procure uma orientação de um especialista, procure uma informação de, às vezes, daquela pessoa que está lidando com aquilo todo dia e vai te dar um norte de como proceder. Eu fico feliz, às vezes, quando eu atendo casos de clientes que chegam lá desesperançosos, não, doutora, eu fui lá já 3 vezes, o INSS indeferiu. Eu falei, não, mas isso aqui está errado. Nós temos um cliente, por exemplo, que ele fez a solicitação em abril de 2019, nos trouxe o caso em 2023, verificamos o erro do INSS e na justiça, o judiciário reconheceu que ele tinha direito a se aposentar desde 2019. Então ele está aposentado e tem esse período todo para reclamar contra o governo. Às vezes tem pessoas que nos assistem e estão nessa situação. Solicitaram, têm o direito, mas acabaram acreditando que não tem por conta de um cálculo e às vezes aquele cálculo está equivocado. Então procure. O planejamento também é uma forma de você prever esses movimentos, dessas mudanças da lei. Procure um profissional para te orientar, para te informar quais são os documentos que você precisa, às vezes, buscar para se aposentar, para quando você chegar na solicitação, estar com tudo ali em dia. E se o INSS indeferir, aí já é caso da justiça, que realmente a gente vê que há um movimento de buscando que as pessoas se aposentem mais tarde. Isso é se aposentarem, né? Porque eles querem que as pessoas não se aposentem. Então, toda forma é uma barreira. Essas informações, nós tivemos agora, até há pouco tempo, a questão do imposto de renda, né? Sim, que tem tornado uma discussão enorme, inclusive. E aí eu vi vários profissionais falando, olha, o governo lançou uma portaria dizendo que vai monitorar as transações acima de 5 mil, depois voltou atrás. O que o governo quis criar? Terror. Para que todas as pessoas que sonegam falem assim, não, agora eu vou ser obrigada a contribuir. Eu não estou dizendo que a sonegação está certa, mas assim, é uma forma do governo até compelir as pessoas a andarem na linha, mas na Previdência é o contrário, eles desestimulam as pessoas a se aposentarem. Hoje a regra que nós temos é justamente isso, fazendo com que o brasileiro trabalhe mais tempo. E às vezes a pessoa já trabalhou o que ela tinha para trabalhar, ela está cansada, ela quer usufruir da aposentadoria dela e tem essa barreira. Então procure sempre uma segunda opinião, é igual médico. Você está doente? Não, vou procurar uma segunda opinião, porque às vezes aquela segunda opinião te traz uma luz e traz aquela esperança que você precisava, que é justamente você ter direito aquilo que lhe é devido, você ter em mãos aquilo que lhe é devido, né? Então, é um ponto que eu sempre oriento. Segundo, nós estamos vendo muitos jovens desestimulados para a contribuição. Já que eu vou me aposentar aos 62, por exemplo, a mulher, eu vou começar a contribuir então com 40 anos, né? Que aí eu já cumpro o tempo mínimo ali e me aposento. Mas assim, esse pensamento acaba trazendo um prejuízo para o trabalhador por conta da cobertura do INSS. Porque o INSS ele funciona como um seguro, por incapacidade temporária ou permanente. Se ela por acaso se acidenta ou vem uma doença, uma moléstia que impossibilite ela de trabalhar, inclusive na área que era rentável para ela, ela vai ter ali um benefício garantido pela lei. Mas se ela não contribuir, ela infelizmente não vai ter. Então, a juventude que não está contribuindo, pense melhor, porque faz diferença, né? Você já se planejar desde o início, né? Então a gente sempre fala da reforma de pior, mas vai que a gente consiga hoje ter uma reforma que melhore essas regras de transição, como o governo, a campanha do governo atual disse, né? Nós vamos melhorar a Previdência, vamos que a gente consiga no patamar de que as regras regridam em favor ao beneficiário. Isso pode acontecer. É uma esperança. Então, se a pessoa não está, desde já, contribuindo, quando chegar lá na frente, ela não pode contribuir retroativo. Né? Essas lacunas que a gente fala nas contribuições, eu posso pagar há 15 anos e já me aposentar com um atacadão. Não é assim que funciona. Então, a seguridade, ela é importante para o brasileiro. Né? Hoje nós não podemos viver sem o seguro social, sem a previdência social. Então, voltar, né, à contribuição. O MEI hoje é uma forma de muitos contribuírem com um valor baixo e estar, né, formalmente inscrito ali perante o governo e perante o INSS. Isso faz a diferença para aquele beneficiário e até para aqueles dependentes, por exemplo,
filho, esposa, numa eventual perda, né, daquele trabalhador por conta da pensão por morte, é um benefício que é deixado para os seus dependentes. Essa é uma outra questão também fundamental que a Mayara estava comentando aqui com a gente. E você que está em casa tem que levar isso em consideração também, e os jovens também levar isso em consideração, que é o seguinte: a partir do momento que, levando em consideração um cenário macro, que todos os jovens, vou optar então por não contribuir, pode chegar lá na frente e correr um risco muito grande, porque isso impacta a economia do país, não vai impactar somente a vida de quem não está contribuindo, mas a economia do país todo, e, consequentemente, isso pode ser necessário uma nova reforma, um tempo maior de trabalho, porque o governo federal não vai ter recursos para fazer esse pagamento. Então, leve isso em consideração também. A gente está falando justamente sobre esse estímulo, desestímulo em relação à aposentadoria, então é preciso que a população, os jovens também, tenham essa consciência. Mas eu trabalho por conta própria, mas eu trabalho com rede social, eu não quero contribuir, eu tenho parcerias, enfim. Mas é necessário. Lá na frente, isso pode fazer uma grande diferença e assim você, obviamente, também ter direito a esse benefício que a gente sabe. Às vezes é difícil, dá uma dorzinha de cabeça, mas ele é seu direito. Então não deixe, inclusive, de cobrar por isso. Mayara, ainda aproveitando essa questão referente, por exemplo, a salário, você citou que já aconteceu de ter um cliente que poderia ter se aposentado lá em 2019, deu entrada somente em 2023, a justiça entendeu que ele poderia ter se aposentado. Nesses casos, ele consegue, por exemplo, pagamento retroativo? Isso entra também dentro dessa questão? É interessante, Richard, que quando a gente fala sobre o tempo em que a pessoa preencheu os requisitos, ele é importantíssimo porque nessa data vai ser aplicado a lei que está em vigência. Então, assim, se ele tinha direito a se aposentar desde abril de 2019, mas a Justiça só decretou a aposentadoria em 2023, esse período todo lhe é devido, o INSS é obrigado a pagar os retroativos com juros e correção, tá? E é aplicado para o cálculo daquela aposentadoria as regras vigentes em abril de 2019. Então, essa nova regra da reforma da Previdência não se aplica a ele. Nós temos muitos casos, e eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, às vezes, estão nessa situação, se aposentaram em 2024, mas com direito adquirido desde 2019. Você pode pleitear essa revisão, essa reanálise do seu benefício, porque isso é uma garantia constitucional e legal. A lei de benefícios fala que deve ser garantido ao trabalhador o melhor benefício. Então, o melhor benefício é aquele que vai te dar o melhor salário. Então, isso vai interferir por quê? Para quem se aposentou pelas regras antes de novembro de 2019, o memorial de cálculos vai utilizar 80% das maiores contribuições, ou seja, aquelas contribuições menores são descartadas. Ao passo que quem se aposenta ou preencheu os requisitos a partir de 2019 vai utilizar a integralidade das contribuições. Quanto maior a média de cálculo, menor é o valor do salário-benefício. Então as pessoas falam, mas eu vou pleitear R$100 só de revisão, que às vezes é o que é minha previsão. Coloca R$100 durante todo o período de aposentadoria daquela pessoa. É uma pequena poupança. E as pessoas estão deixando dinheiro para o governo, porque assim, não se informam, não procuram ter a orientação e estão perdendo aquilo que é direito. E um ponto que a gente sempre alerta, a lei, embora você tenha 10 anos para revisionar o seu benefício, você só pode requerer o pagamento dos últimos 5 anos da data do requerimento da revisão. Então, se vamos supor, eu fiz a solicitação no 9º ano, faltando um ano só para decair meu direito, eu fiz lá a solicitação. Você perdeu 4 anos de benefício, de pagamento, que são 13 pagamentos por ano. Então, olha o quanto dinheiro ficou para o governo. E o governo não devolve. É lei, só posso requerer os últimos 5 anos. Então, assim, são alertas que a gente faz para a população, porque, de repente, as pessoas, não vai mudar. E, às vezes, muda a vida daquela família. Às vezes, aquele trabalhador trabalhou a vida inteira, às vezes quer fazer uma reforma na casa. É um dinheirinho que ele vai poder investir na obra dele. É o sonho dele. Porque o sonho do brasileiro, é a aposentadoria. É a forma como a gente tem de programar a nossa velhice. E hoje, com a diminuição dos salários, a gente vê muito aposentado continuando a trabalhar. Hoje mesmo, vindo para cá, no semáforo, acredito que você já tenha visto também, um senhorzinho bem de idade vendendo paçoca. Eu acredito que aquele senhor já esteja aposentado, mas com certeza a aposentadoria não garante a ele o sustento para ele e para a família. Então, assim, para o trabalhador brasileiro, a organização da Previdência Social é mais do que uma complementação de renda, é um sonho. Então,
para você valer o seu sonho, garantir o seu sonho, você tem que estar orientado, adequadamente pedir ali de forma aquilo que você realmente precisa, ter ali a contraprestação do governo. Se o governo não faz dessa forma na pessoa do INSS, tem que ingressar com a ação judicial. Aí eu tenho umas senhorinhas que eu acho engraçado, não, mas eu não quero processar, tadinho do governo. Não, mas é direito da senhora, a senhora não processar, a senhora não vai ter direito, né? Em muitos casos de BPC-Loas, as pessoas assim, são muito humildes, numa situação já de vulnerabilidade social, e o que a gente vê é que, em vez do órgão público acolher aquela pessoa que já está castigada pela vida, ele afasta. Ele trata com indiferença, a pessoa solicita o benefício para o filho que é autista. Ah, não, você não tem direito, não ficou comprovada a condição do seu filho. Então, assim, são coisas que a gente vê que acontecem no nosso dia a dia e que é um absurdo, porque a lei não diz isso. Então, a gente fala da pessoa do advogado, mas a gente é comprometido com a justiça. Garantir para o cliente aquilo que lhe é devido, buscar, bater as portas do judiciário para que aquela pessoa tenha voz. A voz que, de repente, não foi ouvida lá na porta do INSS, a voz que não foi ouvida lá na porta do CRAS. O advogado ele vai trazer para si e vai representar. É como se o advogado estivesse advogando em causa própria, mas é para o cliente, porque eu quero ver aquele cliente com o resultado efetivo, fazer com que o direito seja válido para ele. Não é direito só para alguns, não, direitos são para todos. Então, as pessoas têm, às vezes, até receio, eu vou no advogado, às vezes o advogado vai me cobrar uma fortuna para fazer a avaliação, e hoje não, hoje o planejamento previdenciário já não é mais um acessório no direito, ele na verdade é essencial, especialmente por conta das reformas que a Previdência vem trazendo, e a população que não tem a informação, pelo contrário, a gente tem a desinformação, a gente vê os murmurinhos aí na internet, pessoas vendendo facilidade, não, eu te aposento, tem até uma rádio aqui no estado que fala, tem um doutor aposenta, e às vezes a pessoa fica vendido por pessoas que às vezes não têm o conhecimento da causa dela e fazem no atacado. Então procure um especialista, a pessoa da sua confiança, às vezes um advogado, alguns contadores fazem essa avaliação, alguém que seja da sua confiança para que você tenha ali o esclarecimento. E não se fidelizem às informações que estão lá na simulação do meu INSS. Normalmente, como eu disse, aquilo ali não está de acordo. Maravilha, até porque cada um tem uma condição, tempo de trabalho, a gente falou aqui da insalubridade, tudo isso vai interferir também nesse cálculo, nesse valor e no tempo de contribuição para você que está nos acompanhando. Maiara, queria agradecer sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a aposentadoria, um tema extenso, e pode ter certeza que a Maiara vai voltar aqui, a gente pega esse gancho que ela citou aqui com a gente do BPC-Loas, a gente faz uma entrevista só sobre esse tema, para também você que está em casa nos acompanhando entender um pouquinho os direitos, como dar entrada, os cuidados que são necessários, documentos. Afinal, a gente tem visto aí, muitas pessoas com dificuldade referentes a esse benefício, até mesmo a gente tem visto aí o aumento no número de diagnóstico de autismo, por exemplo. Então, se há direito, a gente vai trazer aqui no Correio Petropolitano Debate, vai discutir, vai informar você que está em casa nos acompanhando e, obviamente, a Maiara vai estar aqui para trazer essas explicações e orientações para a gente. Maiara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, como sempre, muito bem acolhida, e precisando da nossa participação, vai ser um outro prazer estar aqui. Maravilha. Para você que está em casa, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, viu? Não sai daí, tem mais informação para você. Correio Petropolitano Debate volta já. TVC, a TV do Correio da Manhã.